Talvez já tenham ouvido falar de mim nas páginas sagradas, um homem comum que teve o extraordinário privilégio de testemunhar a mão do Eterno moldando a história. Hoje, convido-os a uma jornada que transcende eventos e milagres. Convido-os a olhar para dentro das fendas da alma humana quando confrontada pelo divino. Raízes em terra seca. Nasci em Tisbe, cidade cujo nome poucos lembrariam, não fosse ele estar atrelado ao meu. Era um lugar onde o vento carregava poeira e promessas esquecidas, onde a simplicidade da vida agrícola contrastava com a complexidade crescente da apostasia nacional. Meus pais eram pessoas de fé silenciosa, o tipo de fé que não precisa de templos grandiosos, mas que se manifesta no partir do pão, na honestidade do trabalho, na oração sussurrada ao anoitecer. Foi através deles que aprendi uma verdade fundamental: Deus não habita apenas nos lugares santos, mas nos corações que o buscam sinceramente. Durante minha infância, algo dentro de mim começou a arder. Não era apenas a inquietação comum aos jovens, mas uma consciência crescente de que o mundo ao meu redor estava desmoronando espiritualmente. Havia um abismo cada vez maior entre o que Israel professava ser e o que verdadeiramente era. A hipocrisia religiosa não era apenas pecado, era traição contra a nossa própria identidade. Quando contemplava os campos de Tisbe ao entardecer, sentia o peso de algo maior. Era como se o próprio Criador sussurrasse questões que minha mente jovem mal conseguia formular. O que acontece quando um povo esquece quem é? O que resta de uma nação quando ela abandona sua alma? A sombra sobre Israel. Naquela época, Acabe e Jezabel governavam Israel com mãos que apertavam não apenas o cetro do poder político, mas também as cordas da consciência nacional. Jezabel, em particular, representava algo mais sinistro que a simples idolatria. Ela personificava a sedução sistemática, a substituição gradual da verdade por mentiras tão douradas que pareciam divinas. A influência de Baal não se espalhou como uma invasão violenta, mas como uma infecção silenciosa. Começou nos palácios, infiltrou-se nos mercados, contaminou os altares e, finalmente, corrompeu os corações. O mais perturbador não era a presença da idolatria, mas sua normalização. As pessoas não abandonavam Deus de forma dramática. Elas simplesmente o diluíam, misturando-o com outros deuses até que ele se tornasse apenas mais uma opção no menu espiritual de Israel. Essa apostasia me consumia por dentro. Não era indignação arrogante, mas lamento profundo, como alguém que vê um ente querido autodestruir-se lentamente. Eu conhecia as histórias de nossos antepassados, sabia do êxodo, da aliança no Sinai, das promessas que sustentaram gerações. E agora? Agora estávamos trocando nossa herança por ídolos mudos. Foi nesse contexto que meu chamado profético começou a ganhar forma. Não foi um momento súbito de iluminação, mas um processo de clarificação gradual. Deus não me escolheu porque eu era especial. Ele me escolheu porque estava disposto a ser usado. E há uma diferença abissal entre essas duas coisas. A voz no silêncio da noite. Certa noite, sob um céu estrelado, que parecia perfurado por milhões de olhos divinos, observando nossa decadência, ouvi claramente: Deus me chamava para ser sua voz em uma geração que tinha ensurdecido espiritualmente. O medo que senti naquele momento não era covarde, era reverente. Quem era eu para confrontar reis? Quem era eu para desafiar sistemas inteiros de poder? Mas então, compreendi algo fundamental sobre o chamado divino. Deus não convoca os qualificados, Ele qualifica os convocados. Minha preparação não aconteceu em academias teológicas ou palácios reais. Aconteceu na quietude de Tisbe, nas longas caminhadas pelos campos, nos momentos de oração intensa, onde aprendi a distinguir a voz de Deus
do ruído de meus próprios pensamentos. Aprendi que o profeta precisa primeiro ouvir antes de falar, precisa conhecer a Deus intimamente antes de representá-lo publicamente. O desafio ao poder, quando as palavras se tornam espadas. Chegou o momento em que o silêncio não era mais uma opção. A situação de Israel havia se deteriorado a ponto de exigir uma intervenção dramática. Foi então que me dirigi ao palácio de Acabe, não com arrogância, mas com a autoridade de alguém que carrega uma mensagem que não originou em si mesmo. Diante do rei e sua corte, minha voz ecoou com palavras que sabiam a juízo. Tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. Que momento extraordinário e aterrorizante! Eu não estava meramente fazendo uma previsão meteorológica, estava declarando guerra espiritual. A seca que viria não seria apenas climática, seria pedagógica, um professor severo ensinando Israel sobre dependência e soberania divinas. Pensem comigo, Baal era adorado como o deus da fertilidade, das chuvas, das colheitas. Ao fechar os céus, Deus estava desmascarando a impotência absoluta desses ídolos. Era como dizer: vocês querem Baal? Então deixem que ele envie chuva, deixem que ele prove sua divindade. Mas havia algo mais profundo nessa seca. Ela era um espelho da condição espiritual de Israel. Assim como a terra se rachava por falta de água, os corações se rachavam por falta de Deus. A fome física apenas revelava a fome espiritual que já existia há muito tempo. Querite, a escola do deserto. Após confrontar Acabe, Deus me direcionou ao riacho de Querite. Confesso que minha carne resistiu inicialmente. Parte de mim queria permanecer, ver o desenrolar dos eventos, talvez receber algum reconhecimento pela coragem demonstrada. Mas a obediência profética significa muitas vezes desaparecer justamente quando nossa visibilidade parece mais necessária. Querite tornou-se minha universidade espiritual. Ali, aprendi lições que nenhum templo poderia ensinar. A primeira foi sobre provisão divina. Deus me alimentava através de corvos, aves consideradas impuras pela lei mosaica. Que ironia profunda! O Deus Santo usando o impuro para sustentar o profeta. Era como se ele dissesse: minhas maneiras não são suas maneiras, eu provejo através dos meios mais improváveis. Cada manhã e cada tarde observava aqueles corvos chegarem com pão e carne. Inicialmente admirava o milagre. Com o tempo, comecei a refletir sobre seu significado mais profundo. Aquelas aves não tinham consciência de que estavam servindo a propósitos divinos. Elas simplesmente obedeciam a um impulso maior que sua natureza. Quantas vezes Deus usa pessoas, circunstâncias e até mesmo corvos em nossas vidas sem que percebamos. A segunda lição de Querite foi sobre isolamento produtivo. Nosso mundo valoriza tanto a ação constante, a visibilidade perpétua, o ruído incessante. Mas ali, no silêncio quebrado apenas pelo murmúrio das águas, aprendi que os maiores confrontos espirituais são vencidos primeiro na solidão. O profeta que fala às multidões precisa antes aprender a estar a sós com Deus. Havia também uma ironia dolorosa. Enquanto eu bebia água fresca diariamente, a nação sofria sede. Enquanto eu comia, o povo passava fome. Isso me levou a questionar: por que Deus me preservava enquanto outros sofriam? A resposta veio lentamente. Minha preservação não era privilégio, mas preparação. Deus estava me guardando para confrontos futuros ainda mais intensos. Sarepta, quando Deus escolhe os improváveis. Quando o riacho finalmente secou, porque até os milagres têm suas estações, Deus me enviou a Sarepta, uma cidade fora de Israel. Novamente, a ironia divina. Havia viúvas em Israel, mas fui enviado a uma viúva gentia. Deus estava expandindo minha compreensão sobre sua soberania e seu cuidado. Ele não é Deus apenas de Israel, ele é Deus de
toda a terra. Ao encontrar aquela mulher recolhendo gravetos, vi nela mais que pobreza material. Vi desespero existencial. Ela estava preparando uma última refeição antes de se render à morte. Que momento de solicitar dela exatamente o que ela menos tinha: comida. Meu pedido não foi crueldade, foi convite à fé. Não temas, disse-lhe. Faze primeiro um pequeno bolo para mim, e depois farás para ti e teu filho. Pois assim diz o Senhor: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que eu estava realmente pedindo? Que ela priorizasse o invisível sobre o visível, o eterno sobre o imediato, a promessa sobre a circunstância. E ela, essa mulher extraordinária, fez exatamente isso. Sua fé não foi baseada em entendimento completo, mas em disposição para confiar além do que fazia sentido. E Deus honrou essa fé de maneira espetacular. A farinha e o azeite multiplicaram-se não de forma dramática. Não acordávamos com jarros transbordando, mas de forma constante e suficiente. Era uma provisão diária que ensinava a dependência diária. Como o maná no deserto, Deus supria o necessário para cada dia, cultivando em nós confiança contínua e não apenas gratidão esporádica. A morte que desafiou a fé. Mas então aconteceu algo que testou aquela fé ao extremo. O filho da viúva adoeceu gravemente até morrer. Consigo imaginar o tumulto interior dela. Primeiro, tinha aceitado um profeta estrangeiro em sua casa. Depois, tinha acreditado em uma promessa impossível. E agora isso. Seu único filho, morto. Quando ela me confrontou com acusação e dor nos olhos: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho. Senti o peso da responsabilidade profética. Não é fácil representar Deus quando as circunstâncias parecem acusá-lo. Subi ao quarto onde o menino jazia sem vida. Ali, sozinho com um cadáver e com Deus, clamei intensamente. Não foi uma oração decorada ou teologicamente elaborada. Foi um grito desesperado: Senhor, meu Deus, permitas que a vida deste menino volte a ele. Por 3 vezes estendi-me sobre o menino, um ato profético de identificação, de súplica encarnada. E então, o impossível aconteceu. A criança voltou à vida. Esse milagre me ensinou algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele não apenas sustenta a vida, ele a restaura. Não apenas previne tragédias, ele redime situações já consumadas pela morte. A ressurreição daquele menino não foi apenas um evento isolado, foi uma declaração sobre a autoridade de Deus sobre todos os domínios, incluindo aquele que parece mais definitivo, a morte. Para a viúva, aquilo foi confirmação absoluta. Nisto, conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sua fé, testada até o limite, emergiu não apenas intacta, mas fortalecida e aprofundada. Carmelo. O teatro do confronto definitivo. Após 3 anos de seca, Deus me ordenou: vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Era a hora do confronto final entre a verdade e a mentira, entre Deus e os ídolos. O Monte Carmelo tornou-se palco de algo muito maior que uma demonstração de poder. Era um momento de definição nacional. Israel precisava escolher. Como eu mesmo perguntei ao povo reunido: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O silêncio que se seguiu foi eloquente. O povo estava paralisado pela indecisão, sintoma de uma geração que queria servir a 2 senhores, que desejava segurança espiritual sem compromisso real. Propus então um desafio simples em conceito, mas monumental em implicação. 2 altares, 2 sacrifícios, mas o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitaram,
confiantes em seu grande número e em seus rituais elaborados. Observei-os durante horas, clamando, dançando, cortando-se até sangrar. Havia algo simultaneamente patético e trágico naquele espetáculo. Eles não eram meros vilões caricaturais. Eram pessoas desesperadamente buscando uma resposta de um Deus que não podia ouvi-los porque não existia. Por volta do meio-dia, não pude conter uma ironia profética. Clamai em altas vozes, porque Ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Quando chegou minha vez, reconstruí o altar do Senhor, um ato carregado de simbolismo. Aquele altar em ruínas representava o estado da adoração em Israel. Reconstruí-lo com 12 pedras, representando as 12 tribos, era declarar que, apesar da divisão e apostasia, ainda éramos um povo diante de Deus. E então, fiz algo aparentemente insano. Ordenei que derramassem água sobre o sacrifício 3 vezes, até que tudo estivesse encharcado e uma trincheira ao redor do altar se enchesse. Por quê? Para que ficasse absolutamente claro que o que estava prestes a acontecer não era truque humano, mas intervenção divina. Minha oração foi breve, direta, desprovida de teatralidade. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o seu coração. E então o fogo caiu. Não foi um fogo comum. Foi fogo que consumiu o holocausto, a madeira, as pedras, o pó e lambeu até a água da trincheira. Era fogo que declarava soberania absoluta, que afirmava categoricamente: Eu sou o único. A resposta do povo foi instantânea e unânime: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Era como se uma névoa espiritual tivesse sido dissipada instantaneamente de seus olhos. Eles viram, eles compreenderam, eles se renderam. O paradoxo da vitória e do desânimo. Após Carmelo, experimentei algo desconcertante. O maior desânimo de minha vida veio logo após a maior vitória. Jezabel, enfurecida pela derrota de seus profetas, jurou me matar. E eu, que tinha enfrentado 450 profetas de Baal sem tremer, fugi aterrorizado diante da ameaça de uma mulher. Essa contradição me humilhou profundamente. Como pude ser tão corajoso em Carmelo e tão covarde diante de Jezabel? A resposta veio gradualmente. Eu era humano. A adrenalina do confronto havia passado. A exaustão física e emocional cobrava seu preço e o peso acumulado de anos de tensão finalmente desabou sobre mim. Fugi para o deserto e, sob um zimbro, desejei morrer. Basta, Senhor, orei. Toma agora a minha vida. Que oração estranha para um profeta, mas talvez seja também uma das mais honestas. Ali estava eu, despido de pretensões heróicas, confrontando minha própria fragilidade. Deus não repreendeu minha fraqueza. Em vez disso, enviou um anjo que me alimentou e me deixou dormir. Às vezes, o que o servo de Deus mais precisa não é uma repreensão teológica, mas um sanduíche e uma soneca. Deus compreende nossa humanidade melhor que nós mesmos. Fortalecido, caminhei 40 dias até o Monte Horebe, Sinai, onde Moisés havia encontrado Deus séculos antes. Ali, em uma caverna, Deus me perguntou: Que fazes aqui, Elias? Respondi com uma mistura de justificação e autopiedade: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Os israelitas abandonaram a tua aliança. Eu fiquei sozinho e agora procuram tirar minha vida. Deus então me mostrou vento impetuoso, terremoto, fogo, todas as manifestações poderosas de sua presença. Mas ele não estava naquelas manifestações dramáticas. Depois veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. E foi ali, no silêncio gentil, que Deus falou. Essa experiência reformulou minha compreensão sobre como Deus opera. Sim, Ele pode usar fogo descendo do céu, mas também opera no sussurro quase imperceptível.
O profeta precisa estar atento a ambas as formas de revelação. Deus também corrigiu minha percepção de isolamento. Reservei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Eu não estava sozinho. Meu senso de martírio solitário era, na verdade, miopia espiritual. Deus sempre preserva um remanescente fiel, sucessão e legado. Em Horebe, Deus me deu novas missões: ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em meu lugar. Essas unções não eram apenas atos cerimoniais, eram investiduras de autoridade divina para executar seus propósitos. A unção de Eliseu foi particularmente significativa para mim. Encontrei-o arando com 12 juntas de bois, um homem de posses, com futuro confortável assegurado. Ao jogar meu manto sobre ele, estava oferecendo um convite paradoxal: deixar segurança para abraçar incerteza, trocar conforto por chamado. Eliseu compreendeu imediatamente. Queimou seus instrumentos de trabalho e sacrificou os bois. Não deixou porta aberta para retorno. Sua atitude me ensinou que seguir a Deus exige pontes queimadas, não apenas atravessadas. Observar Eliseu crescer como profeta foi gratificante e desafiador. Gratificante porque via o legado continuando. Desafiador porque precisava aprender a diminuir para que ele aumentasse. O ego profético precisa ser constantemente mortificado. A vinha de Nabote, quando o poder corrompe absolutamente. Um dos episódios mais perturbadores que testemunhei foi a tragédia de Nabote. Acabe desejava a vinha de Nabote, convenientemente localizada ao lado de seu palácio. Quando Nabote, honrando a lei que proibia vender herança familiar permanentemente, recusou-se a vender, Acabe comportou-se como criança mimada, deitou-se, recusou-se a comer, encheu-se de autopiedade. Jezabel, vendo o marido naquele estado patético, tomou as rédeas. Com frieza calculada, orquestrou uma farsa judicial, suborno de testemunhas, acusação falsa de blasfêmia, condenação e execução de Nabote por apedrejamento. Então, cinicamente, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha. Fui então enviado por Deus para confrontar Acabe justamente na vinha usurpada. A mensagem divina era clara e terrível. Assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste posse? No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu próprio sangue. Mas então aconteceu algo surpreendente. Acabe se arrependeu, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, jejuou e andou humildemente. E Deus, em sua misericórdia, postergou o juízo para não acontecer durante sua vida, mas na de seu filho. Esse episódio me ensinou sobre a complexidade da justiça divina. Deus é inexorável contra o pecado, mas imensamente misericordioso com o pecador arrependido. Mesmo Acabe, monarca corrompido, encontrou graça quando se humilhou genuinamente. A transição, fogo e transformação. Chegou finalmente o dia em que minha jornada terrena alcançaria seu término singular. Enquanto caminhava com Eliseu, sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Por 3 vezes tentei dispensá-lo, mas ele recusou-se a me deixar. Sua persistência seria recompensada. Perguntei-lhe: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Sua resposta revelou a profundidade de sua visão. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Não pediu riqueza, fama ou poder político. Pediu o essencial, unção espiritual duplicada. Respondi que era pedido difícil, mas se ele me visse sendo tomado, receberia. E então aconteceu. Um carro de fogo com cavalos de fogo nos separou e fui arrebatado ao céu num redemoinho. Eliseu viu e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu manto caiu e Eliseu o recolheu, símbolo tangível da transferência de autoridade profética.
A sucessão estava completa. Reflexões finais. O que significa ser profeta? Ao olhar retrospectivamente para minha jornada, vejo padrões que transcendem minha história específica. Primeiro, o profeta é essencialmente um inconformado sagrado. Não pode haver paz com a apostasia, conforto com a injustiça ou acomodação com a meia-verdade. O profeta carrega uma chama interior que queima contra tudo que desvia o povo de Deus. Segundo, o chamado profético é paradoxal. É simultâneo privilégio e fardo, honra e solidão, poder e vulnerabilidade. O profeta fala com autoridade divina, mas sente profundamente sua própria fraqueza humana. Terceiro, Deus usa o improvável e o insignificante. Tisbe não era Jerusalém. Eu não era príncipe ou sacerdote. Mas Deus não precisa de currículos impressionantes, precisa de corações dispostos. Quarto, a fé profética frequentemente parece loucura para os contemporâneos. Declarar seca, confiar em corvos, desafiar centenas de profetas rivais, reconstruir altar para depois encharcá-lo, tudo isso contraria a lógica humana, mas a lógica divina opera em frequência diferente. Quinto, o profeta experimenta extremos emocionais. Carmelo e o Zimbro estão separados por dias, não anos. Vitória espetacular e desânimo profundo podem coexistir proximamente. O profeta não é super-herói imune a desespero, é humano que persevera apesar do desespero. Sexto, a voz profética frequentemente é mais bem ouvida na solidão que na multidão. Querite, a caverna em Horebe, as longas caminhadas solitárias. Esses foram meus seminários teológicos. Deus fala no silêncio de maneira que não pode falar no barulho. Sétimo, o legado profético não se mede por aplausos contemporâneos, mas por impacto geracional. Muitos me temiam, poucos me amavam, mas Eliseu continuou o trabalho. E não era sobre mim, nunca foi. Era sobre manter viva a chama da verdadeira adoração. Epílogo, mensagem, através dos séculos. Para você que lê estas palavras séculos depois, saiba, os Baals de hoje têm nomes diferentes, mas exercem sedução similar. A idolatria contemporânea pode não usar altares e incenso, mas ainda desvia corações da verdade. A pergunta que fiz em Carmelo permanece relevante. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando tentarão servir a Deus e ao mundo simultaneamente? Até quando buscarão segurança em ídolos que não podem salvar? Minha história não é sobre mim. É sobre o Deus que persiste em chamar seu povo de volta quando eles se desviam. É sobre o Deus que usa vasos quebrados para propósitos eternos. É sobre o Deus que responde com fogo quando invocado com fé genuína. Que minha jornada inspire não imitação superficial, mas coragem autêntica. Que incentive não busca por experiências dramáticas, mas fidelidade consistente. Que provoque não admiração nostálgica, mas obediência presente. O Deus que falou através de mim ainda fala. O Deus que enviou fogo em Carmelo ainda manifesta seu poder. O Deus que sustentou o profeta solitário ainda sustenta os que nele confiam. E talvez, apenas talvez, você seja o Elias que sua geração precisa, não para repetir meus feitos, mas para responder ao chamado específico que Deus lhe dirige. A chama profética não se apagou. Ela apenas espera corações onde possa arder novamente.